Hoje vamos falar de um livro da literatura americana. É esse livro aqui. Você já deve ter visto que tem um grande personagem na capa, o livro de Norman Mailer, A Luta, que conta a história da luta entre Muhammad Ali e George Foreman em 1974. A primeira edição que eu li desse livro foi uma edição emprestada, eu li em português, emprestada pelo professor Ricardo Lízias aí no curso que eu fazia. Aí eu gostei tanto do livro que eu corri atrás para ler a edição no original. A luta do título, ela não se refere necessariamente ao combate que se deu lá no Zaire entre Muhammad Ali e George Foreman. A luta que o Norman Mailer trata aqui nessa obra é a luta de Muhammad Ali contra o racismo, é a luta de Muhammad Ali contra a guerra, é a luta de Muhammad Ali pelos direitos civis e pela liberdade. Muhammad Ali foi muito mais do que um esportista, do que um campeão de boxe. Muhammad Ali foi um cidadão político, ativo e combatente. Pelo seu lado, Norman Mailer também era um ativista, também era um cara que era um jornalista e que também havia participado de movimentos aí pela liberdade contra a guerra do Vietnã. Uma das reformulações que propunha o jornalismo literário era acabar de vez com a história da objetividade jornalística, da imparcialidade, daquele lance que o jornalista não tem lado. Norman Mailer, o Capote, todos os ícones desse movimento, eles na verdade tinham como ideia um mergulho profundo, cheio de opinião e até com uma liberdade criativa de você examinar um pouco o inconsciente, o psicológico das personagens que na verdade faziam parte não de uma história de ficção, mas de uma história real, como foi a luta do Muhammad Ali lá no Zaire contra o George Foreman. Outro grande nome do jornalismo literário é o Truman Capote. Se você não viu, eu recomendo assistir o filme interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, ganhador do Oscar, uma excelente história. Esse aqui é Sangue Frio, um grande clássico que o Truman Capote trata de um assassinato brutal de uma família no interior dos Estados Unidos, na cidade de Holcomb. Outro ponto interessante do livro é sobre o boxe. O boxe é um esporte muito polêmico. Existe desde gente que nem considera o boxe um esporte, como tem uma legião de fãs aí que considera o esporte e chamam o boxe da nobre arte. E de fato, nesse livro fica muito claro, ao menos essa é a minha opinião, que também procuro fugir da imparcialidade, como faz o jornalismo literário, de que o boxe não é apenas uma briga de mulas, não é uma briga de rua. O boxe é fundamentado na estratégia, em você conhecer o adversário, em você planejar uma luta, em você definir as armas que você vai utilizar para derrotar o seu adversário. O Norman Mailer faz um mergulho muito profundo nessa questão. Muhammad Ali fez muito mais do que uma luta de boxe desse confronto. Ele fez, na verdade, uma partida de xadrez. Usar a astúcia, usar o psicológico do adversário em seu favor. Ali, na verdade, naquele momento, tinha mais de 30 anos, já havia de 2 derrotas. Ele, na verdade, é bom lembrar, o Muhammad Ali ficou suspenso 3 anos por ter se recusado a servir os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Muhammad Ali dizia que ele não poderia lutar contra os Vietcongs, porque, afinal de contas, os Vietcongs nada tinham feito contra ele. E por essa recusa ao serviço militar, o Muhammad Ali acabou suspenso do boxe, perdeu o cinturão. Quando volta fora de forma. É verdade que ele volta um pouco ainda de salto alto, ele era um cara muito confiante, se autodenominava o melhor, o maior, né, the greatest. E Muhammad Ali acaba derrotado e vai muito desacreditado enfrentar o Foreman, que era um brutamontes, tinha uma pegada de caminhão, e o Foreman era muito favorito nas bolsas de apostas. Inclusive também era o que pensavam ex-pugilistas ou os atuais pugilistas que entendiam ali do negócio. Todos eles acreditavam que o Muhammad Ali cairia ao enfrentar o Big George, como era chamado o Foreman. Do seu lado, o Foreman naquele momento ele estava ainda muito longe de criar o seu famoso grill aí, mas ele achava que ia fritar o Ali rapidinho. Então é legal, essa luta, a luta de 1974 tá também no YouTube, tem ela inteirinha e tem vários comentários em cima, tem muito material disponível. O Foreman acreditava que ele ia mesmo nocautear o Ali muito rápido. Então é legal a gente ver nos 3 primeiros assaltos aí que
o Foreman parte para cima do Ali, e o Ali com muita astúcia ele consegue dançar, né? Que era exatamente o que ele gostava, que é outra coisa que ele mostra, que o boxe, mais do que as mãos, é preciso ter pernas para conseguir ser um bom lutador. Então ele passou ali, principalmente os 4 primeiros rounds, se apoiando nas cordas. Ele fez um treinamento muito importante, muito forte na defesa, cansando o Foreman para que, a partir do 4º round, ele fosse para o ataque e conseguisse definir uma luta que muita gente acreditava ser impossível. O Norman Mailer fala do Ali muito mais do que o pugilista. Ele mostra como o Ali sabia fazer um uso muito eficaz das palavras. O Ali é quase um literato pelas mãos aí da escrita do Norman Mailer. Desde as entrevistas coletivas ou nas entrevistas para o jornal, as declarações que o Ali fazia, a maneira como ele provocava os adversários, a maneira como ele descrevia as suas posições políticas, demonstrava claramente como Ali era uma pessoa muito inteligente e que gostava muito de ler e de escrever também, inclusive alguns textos que a gente acaba conhecendo e acaba até quebrando um certo paradigma de que lutador de boxe é um cara que só sabe fazer uso da força. O Muhammad Ali realmente ele se mostra uma pessoa extremamente culta. Flutuar como uma borboleta, ferroar como uma abelha é uma das frases que o Ali cunhou e que ficaram eternizadas. Todo mundo já deve ter lido ou ouvido em algum lugar. Ele repete muito isso a cada luta e realmente tem um toque de poesia aí nessa frase, né? Eu tenho aqui um exemplar aqui dessa edição, que é na verdade uma reedição em que o Muhammad Ali entra no ringue com o Super-Homem. Essa história parece até muito mais louca até do que o normal das histórias em quadrinhos, mas até que o roteirista consegue dar um toque bem factível aí para essa obra. E mais do que isso, essa revista ela consegue ser também um manifesto contra a desigualdade racial, o apartheid, a diferenciação. É muito legal como eles colocam, do ponto de vista alienígena, que Muhammad Ali e o Super-Homem eram tão parecidos que, ao invés do Super-Homem ter que usar os tradicionais calções e as sapatilhas de boxeador, ele só fica com as luvas. Os alienígenas exigem que o Superman use o seu uniforme, porque era uma maneira que deixaria mais simples eles conseguirem saber quem é quem, porque para eles o Super-Homem e o Muhammad Ali eram muito parecidos, muito semelhantes. Afinal de contas, eles são da mesma espécie humana. Além disso, esse gibi mostra também, ele faz até uma metáfora interessante com o fato do Ali ser uma personalidade, reconhecido, milionário, que não se acomodou e usou os seus poderes para melhorar uma coisa muito além, para buscar algo muito além do que simplesmente seu sucesso profissional. O Super-Homem tem mais ou menos essa mesma ideia. O Super-Homem é um cara super poderoso que poderia usar seus superpoderes para fazer qualquer coisa, mas ele escolhe ajudar o planeta Terra, o planeta que adotou. Se a gente traçar um paralelo aqui, o Ali, a comparação mais direta que a gente poderia fazer é com o Pelé, que foi o nosso grande herói negro do esporte, a maior figura do esporte brasileiro. Teve grandes oportunidades de levantar a bandeira da causa negra, da igualdade racial dentro do esporte, dentro da sociedade, mas o Pelé sempre preferiu se omitir em relação a causas políticas, a posições políticas. Naquela época, né, quando ele era atleta, e mesmo depois que ele parou de jogar, o Pelé nunca teve como hábito se posicionar em relação a questões políticas ou sociais. Na verdade, o rei do futebol, ele sempre se comportou exatamente como um rei, que se coloca e age sempre em benefício ali de poucos que estão em volta, né? Como não poderia ser diferente, com tanta história em volta e com tanta coisa para contar, o Muhammad Ali acabou também virando uma biografia ou uma biopic, como se costuma dizer agora.
foi interpretado, o Muhammad Ali acabou sendo interpretado pela estrela Will Smith, num filme do Michael Mann. É um filme que também, se não chega a ser uma obra-prima, vale a pena assistir. E eu vou aproveitar para fazer uma listinha aí. Claro, Rocky, simplesmente porque talvez seja o mais famoso filme de boxe, ganhou o Oscar e talvez tenha sido o melhor filme que o Stallone interpretou. Outro filme, e agora a gente começa a elevar o nível da coisa, é O Touro Indomável, Raging Bull, no original em inglês, do grande Martin Scorsese, interpretado pelo Robert De Niro. Esse é uma história baseada em história real do lutador Jake LaMotta. Recomendo altamente Touro Indomável, assistam. Mais recente tem também um dos meus diretores preferidos, Clint Eastwood, que fez A Menina de Ouro com a Hilary Swank, filme que traz um tema extremamente controverso, extremamente polêmico à tona, que é a questão aí da eutanásia. Outro filme muito bom, com um dos grandes atores aí do momento, que pra mim, que é o Christian Bale, é O Vencedor. O Hurricane talvez tenha sido o filme que o Denzel Washington fez que mais ele merecia o Oscar. Depois ele acabou ganhando o Oscar por um filme nem tão bom quanto é o Hurricane. E que, além de um filme, o Hurricane virou uma música do Bob Dylan, que acho que todo mundo conhece.